Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance cada pessoa da sua família. Visite o seu corpo cansado, acalme os seus pensamentos e repouse profundamente sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Hoje é sábado 22 de agosto de 2026. A igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha. E a palavra desta noite nos conduz até uma casa simples de Nazaré, onde uma jovem recebe a visita do anjo e escuta uma promessa maior do que tudo aquilo que poderia compreender. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Depois, diante de uma missão que ultrapassava suas forças, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesta noite eu quero que essas palavras encontrem também o nosso coração. Não tenhas medo. Talvez seja exatamente isso que muitas famílias precisam ouvir. Não tenhas medo do amanhã. Não tenhas medo de uma decisão que ainda não está clara. Não tenhas medo porque o dinheiro está curto. Não tenhas medo porque seu filho está atravessando uma fase difícil. Não tenhas medo porque seu corpo está cansado. Não tenhas medo porque você não consegue enxergar o caminho inteiro. Maria também não recebeu todas as respostas. Recebeu uma promessa e respondeu com confiança. Hoje, enquanto celebramos Maria Rainha, não estamos falando de uma rainha distante, cercada de luxo e poder humano. Estamos falando daquela que chamou a si mesma de serva, aquela que foi grande porque soube colocar Deus no centro, aquela que recebeu Jesus e fez da própria vida um sim. É por isso que esta noite também nos pergunta: quem está reinando dentro do meu coração? O medo, a ansiedade, o dinheiro, a opinião das pessoas, o desejo de controlar tudo? Ou Deus, antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão e evangelização. Assim, esta oração poderá chegar a outra casa, onde alguém está terminando o sábado, precisando de paz e proteção. E escreva nos comentários: Maria, ensina-nos a dizer sim a Deus. Hoje eu quero rezar no plural, porque nossa oração não pode terminar apenas dentro das paredes da nossa casa. Vamos rezar por nossas famílias, por quem está nos hospitais, por quem procura trabalho, pelos jovens, pelos idosos, pelas mães cansadas, pelos pais preocupados, pelos pobres, por quem enfrenta violência, por quem tem responsabilidade sobre a vida de outras pessoas e por todo o nosso povo. A primeira leitura desta celebração vem do profeta Isaías. Ela começa falando de um povo que caminhava nas trevas e então proclama: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Que palavra necessária, porque também existem trevas que não são apenas ausência de luz física. Existe a escuridão do medo, a escuridão da violência, da fome, da falta de oportunidade, da corrupção, da solidão, da dependência, da ansiedade, da perda de sentido. Há famílias que vivem em casas iluminadas, mas atravessam noites interiores muito escuras. Há jovens conectados o tempo inteiro e profundamente sozinhos. Há idosos cercados de pessoas, mas sentindo que ninguém tem tempo para escutá-los. Há trabalhadores que passam o dia inteiro servindo e chegam à noite sem saber se aquilo que recebem será suficiente. Há mães que precisam ser fortes para todos e choram apenas quando ninguém está olhando. Existem pessoas que parecem caminhar normalmente, mas por dentro estão procurando uma luz. Isaías anuncia: uma luz brilhou. Essa luz não é uma teoria. O profeta continua: nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. A resposta de Deus para as trevas entra na história como uma criança. Não vem primeiro com um exército,
vem com fragilidade, com proximidade, com presença. E isso nos ensina algo sobre a forma de Deus agir. Às vezes esperamos soluções enormes, mas Deus começa pequeno. Uma conversa, uma mudança de atitude, uma porta, uma oportunidade, uma pessoa que decide fazer a coisa certa, uma família que volta a rezar junta, uma mãe que procura ajuda, um pai que reconhece um erro, um jovem que decide recomeçar, uma comunidade que percebe uma necessidade e começa a agir. A luz pode começar pequena, mas não deve ser desprezada. O profeta dá ao menino títulos extraordinários: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Que título necessário para o nosso tempo. Nós falamos muito de paz, mas paz não é apenas ausência de guerra. Existe falta de paz dentro de casas, dentro de escolas, dentro dos ambientes de trabalho, dentro da mente. Há pessoas que não brigam com ninguém, mas vivem uma guerra interior todos os dias. Pensamentos que não param, medo do futuro, comparação, sensação de fracasso, culpa. Por isso, quando chamamos Jesus de Príncipe da Paz, estamos dizendo: Senhor, governa aquilo que está desordenado dentro de nós. Mas também precisamos perguntar: como construir uma sociedade mais pacífica? Não existe paz onde a dignidade é constantemente ferida. Não existe verdadeira paz onde crianças crescem em medo, onde idosos são abandonados, onde trabalhadores são tratados apenas como números, onde pessoas são julgadas pela renda, pela aparência ou pelo endereço, onde a mentira se torna normal, onde o diálogo é substituído por agressividade. A paz de Cristo exige justiça, verdade, responsabilidade e misericórdia. Não é uma paz passiva, é uma paz que transforma relações. E então chegamos ao Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, não a um palácio, não ao centro do poder. Vai a uma pequena cidade e entra na casa de uma jovem. Isso revela algo importante sobre Deus. Ele não olha o mundo como nós olhamos. Nós prestamos atenção em quem possui poder. Deus entra em Nazaré. Nós valorizamos quem aparece. Deus encontra quem ninguém está observando. Nós frequentemente perguntamos quem é importante. Deus pergunta quem está disponível. Maria não possuía poder político, não possuía riqueza, não possuía posição social capaz de impressionar o mundo, mas tinha um coração aberto. E isso foi suficiente para que a história começasse a mudar dentro daquela casa. Não subestime uma pessoa disponível para Deus. Uma mãe que reza pode mudar o ambiente de uma casa. Um pai que começa a agir com mais paciência pode interromper um ciclo de agressividade. Um professor que trata um aluno com dignidade pode marcar uma vida. Um médico que escuta pode devolver esperança. Um empresário que escolhe justiça pode proteger muitas famílias. Um jovem que decide não seguir a pressão do grupo pode abrir outro caminho. Uma pessoa comum nas mãos de Deus nunca é apenas comum. O anjo diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria fica perturbada. Isso também é muito humano. A presença de Deus não significa que nunca teremos perguntas. Maria pergunta: como acontecerá isso? E o anjo explica que o Espírito Santo virá sobre ela. Depois acrescenta: para Deus nada é impossível. Guarde essa frase. Talvez sua casa esteja diante de algo que parece impossível, uma reconciliação, um emprego, uma mudança, uma cura, uma conversão, uma decisão. Nós não usamos essa frase para obrigar Deus a realizar exatamente nossos desejos.
mas usamos para lembrar que nosso limite não é o limite dele. Maria não sabia como tudo aconteceria, mas decidiu confiar. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim não foi passividade, foi coragem. Dizer sim a Deus exige coragem, porque significa aceitar que nem tudo será controlado. Nós gostamos de saber, de planejar, de garantir, de dominar cada cenário. Maria nos ensina outra forma de segurança, a segurança da confiança. Ela não diz, faça-se quando eu entender tudo, diz, faça-se segundo tua palavra. Quantas vezes atrasamos nossa própria caminhada porque queremos entender tudo antes de obedecer? Queremos certeza absoluta para perdoar, certeza absoluta para começar, certeza absoluta para abandonar um hábito, certeza absoluta para pedir ajuda. Mas existem momentos em que o próximo passo aparece antes da explicação completa. A fé é esse passo. Hoje celebramos Maria Rainha, mas observe a lógica do reino. Maria é rainha porque foi serva, é elevada porque se fez pequena, é honrada porque aponta sempre para Cristo. O poder segundo Deus não é capacidade de dominar pessoas, é capacidade de servir. Essa é uma palavra forte para todos que exercem autoridade dentro da família, na igreja, nas empresas, na política, nas instituições, no trabalho. Quem recebe autoridade recebe responsabilidade. Maria Rainha não nos ensina a buscar tronos, ensina a transformar responsabilidade em serviço. Nosso mundo sofre muito quando liderança vira privilégio, quando quem deveria cuidar passa a usar as pessoas, quando decisões são tomadas apenas pensando em interesses pessoais, quando quem possui poder deixa de enxergar quem está embaixo. Por isso, nesta noite, vamos rezar por aqueles que governam, por quem administra recursos públicos, por quem lidera empresas, por quem toma decisões que afetam milhares de pessoas, que tenham um espírito de serviço, que não esqueçam o pobre, o enfermo, a criança, o trabalhador, o idoso, a família que vive longe dos centros de decisão. Uma sociedade se torna mais humana quando aqueles que lideram compreendem que pessoas não são apenas números, mas não podemos colocar toda a responsabilidade nos líderes. Nós também fazemos sociedade. A forma como tratamos alguém no trânsito, no trabalho, na fila, na internet, a maneira como falamos de quem pensa diferente, nossa honestidade em pequenas escolhas, tudo isso constrói ou destrói convivência. É fácil rezar por paz e depois espalhar agressividade. É fácil pedir honestidade e justificar pequenas mentiras quando nos beneficiam. É fácil pedir misericórdia para nossos erros e ser implacável com os erros dos outros. Maria nos chama a uma coerência simples. Faça-se, que a palavra entre na vida. O Salmo proclama, louvai o nome do Senhor. E diz que Deus se inclina para olhar os céus e a terra. Ele levanta o indigente do pó e retira o pobre da miséria. Essa é uma imagem extraordinária. O Deus Altíssimo se inclina, o verdadeiro poder se inclina, não para humilhar, para levantar. Quem tem mais força deveria usá-la para levantar. Quem tem mais conhecimento pode ensinar. Quem tem mais recursos pode partilhar. Quem tem mais influência pode abrir portas. Quem ocupa um lugar de liderança pode proteger. Isso é um reflexo do reino. Não estamos falando de transformar caridade em espetáculo. Maria viveu escondida, José viveu escondido. Grande parte da vida de Jesus aconteceu sem plateia. O bem não precisa sempre de fotografia. Há uma caridade silenciosa que Deus vê, uma compra deixada discretamente, uma conta ajudada, uma oportunidade enviada, uma visita
uma ligação, um filho cuidado, um enfermo acompanhado, uma oração feita no silêncio, isso também transforma o mundo. Aqui no manto de paz e oração, eu quero que nossa comunidade aprenda cada vez mais isso. Não apenas pedir bênçãos, mas tornar-se bênção. Não apenas pedir paz, mas levar paz. Não apenas pedir proteção para a nossa família, mas desenvolver também sensibilidade diante das famílias que sofrem. Nossa Senhora não guardou Jesus apenas para si. Depois da anunciação, ela se levantou e foi ao encontro de Isabel. A graça recebida se transforma em serviço. Essa é uma espiritualidade madura. Recebo de Deus e aquilo que recebo começa a alcançar alguém. Agora pense em nossa juventude. Há jovens que vivem cercados por vozes dizendo: você precisa ser alguém, precisa ter sucesso cedo, precisa aparecer, precisa ganhar, precisa parecer feliz. Maria era jovem e sua grandeza não nasceu de aparecer, nasceu de escutar. Que nossos jovens descubram que seu valor não depende de números numa tela, nem da aprovação de desconhecidos, nem de conseguir tudo antes dos 30 anos. O valor nasce da dignidade que Deus colocou neles. Precisamos de jovens capazes de sonhar, mas também de servir, inteligentes, mas também compassivos, competentes, mas honestos, livres, mas responsáveis. Rezemos também pelos idosos. Nossa Senhora Rainha nos lembra que dignidade não desaparece com o tempo. Há pessoas idosas que precisam menos de coisas e mais de presença, uma conversa, uma visita, ser consultadas, sentir que ainda pertencem. Uma sociedade que descarta idosos perde memória, e uma família que esquece seus idosos começa a perder parte da própria história. Rezemos pelas mães. Maria conhece a alegria e também o peso de uma missão materna. Há mães que trabalham fora e dentro de casa, mães criando filhos sozinhas, mães que não dormem por causa de um filho doente, mães que rezam por filhos distantes, mães que precisam ouvir também. Não tenhas medo. Você não precisa fazer tudo perfeitamente, precisa caminhar, pedir ajuda quando necessário, descansar quando o corpo pede, entregar os filhos a Deus. Rezemos pelos pais também, homens que carregam silenciosamente medo de não conseguir prover, que acham que demonstrar cansaço é fraqueza. Não, responsabilidade não significa destruir a própria saúde. Sua família precisa da sua presença, não apenas do seu esforço. Agora respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Pense em uma área da sua vida onde Deus está pedindo um sim. Pode ser pequeno, uma conversa, um perdão, uma decisão, um cuidado com sua saúde, uma ajuda que você precisa procurar, uma atitude de caridade. Diga: Senhor, eu ainda tenho medo, mas quero confiar. E vamos rezar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entro na Tua presença e Te agradeço por este sábado. Obrigado pela vida, obrigado pelo alimento, obrigado pela casa, obrigado pelas pessoas que caminham comigo, obrigado por cada momento em que Tua mão me protegeu sem que eu percebesse. Senhor, eu quero aprender com Maria. Quando o medo chegar, ensina-me a escutar, não tenhas medo. Quando eu não entender, lembra-me, para Deus nada é impossível. Quando eu quiser controlar tudo, dá-me coragem para dizer: faça-se segundo Tua palavra. Eu te peço perdão, Senhor, perdoa quando meu coração se fecha, quando quero minha vontade acima de tudo, quando trato as pessoas com impaciência, quando adio o bem que posso fazer, quando julgo, quando uso palavras que ferem, quando peço paz, mas não ajo como pessoa de paz. Purifica meu coração,
Senhor, visita minha família, entra em cada quarto, visita cada pessoa, protege nossos filhos, nossos jovens, nossos idosos, fortalece os casamentos, cura as relações feridas. Onde houve discussão, traz serenidade. Onde existe distância, abre caminho. Onde alguém sofre em silêncio, dá-nos sensibilidade para perceber. Nossa Senhora Rainha, cobre nossa casa com teu manto. Leva nossas preocupações ao coração de Jesus. Ensina-nos a colocar Cristo no centro. Senhor, eu te apresento o nosso povo. Olha para quem trabalha desde cedo, para quem está desempregado, para quem vive do trabalho informal, para os pequenos comerciantes, para os agricultores, para os profissionais da saúde, para os professores, para todos que sustentam suas famílias. Com esforço, dá trabalho digno, proteção, justiça, sabedoria. Senhor, olha para os pobres, para quem não possui alimento suficiente, para quem vive nas ruas, para famílias que perderam tudo, para crianças em situação de vulnerabilidade. Não permitas que nosso coração se acostume com essas dores. Dá-nos responsabilidade. Move comunidades, instituições e autoridades para soluções sérias. E mostra também aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Senhor, abençoa aqueles que governam, que entendam a autoridade como serviço, que as decisões protejam a dignidade humana. Afasta a corrupção, ganância e indiferença. Dá sabedoria a todos que possuem responsabilidade pública e dá também ao nosso povo consciência, honestidade e compromisso com o bem comum. Senhor, visita os hospitais, os enfermos, quem aguarda exames, quem enfrenta tratamento, quem está com medo. Dá força aos profissionais de saúde, consola os familiares e derrama cura segundo tua vontade. Senhor, visita minha mente nesta noite, silencia o que está acelerado, tira a obrigação de resolver agora aquilo que pertence ao amanhã. Eu fiz o que pude hoje, o que ficou pendente será enfrentado no tempo certo. Agora eu quero descansar. Que tua paz seja como um manto sobre meu corpo. Que esta noite seja tranquila, que minha casa esteja segura. Protege-nos de acidentes, violência e todo mal. Guarda quem está nas estradas, quem trabalha durante a madrugada, quem dormirá sozinho, quem perdeu alguém e sente mais saudade nesta hora. Aqui no manto de paz e oração, nós nos reunimos como família espiritual. Muitas casas, muitas histórias, mas uma só fé. Que quem chegou cansado receba descanso, que quem chegou com medo receba confiança, que quem chegou sem direção escute tua voz, que quem chegou sozinho sinta-se acompanhado. Em nome de Jesus eu declaro: o medo não governará esta noite, a ansiedade não terá a última palavra. A violência não será maior do que nossa esperança. A falta não apagará nossa fé. Eu rejeito toda voz que diz que nada pode mudar. Receba paz, receba esperança, receba coragem para dizer sim, receba força para servir, receba confiança para entregar. Maria Rainha caminha conosco, sempre nos conduzindo a Jesus. Agora respire profundamente mais uma vez. Você não precisa entender tudo. Maria também perguntou: como será? E continuou caminhando. Às vezes a fé começa quando damos um sim antes de conhecer o caminho inteiro. Agora juntos vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? E nesta memória tão especial,
rezemos com confiança a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-aventurada a Virgem Maria, Rainha, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, cobre nosso povo com teu manto. Intercede pelas famílias, pelos trabalhadores, pelos pobres, pelos enfermos, pelos jovens, pelos idosos, pelas mães, pelos pais, por todos aqueles que precisam reencontrar esperança. Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Guarda nossa casa, guarda nossa família, guarda nosso povo. Enquanto dormimos, continua a tua obra. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz. Minha casa pertence a Jesus. Minha família está nas mãos de Deus. Meu futuro não pertence ao medo. Hoje eu descanso em paz, porque o Senhor está comigo. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários. Maria, ensina-nos a dizer sim a Deus. Se desejar, coloque também o primeiro nome de alguém por quem nossa comunidade deve rezar nesta noite. Aqui no Manto de Paz e Oração queremos aprender a olhar para a nossa casa sem esquecer nosso povo pedir. Proteção sem perder a compaixão e receber a paz de Deus para também nos tornarmos instrumentos de paz. Compartilhe esta oração com alguém que esteja diante de uma decisão, vivendo com medo ou precisando acreditar novamente que Deus pode abrir caminhos. Que Maria, Rainha, interceda pela sua casa. Que Nossa Senhora Aparecida cubra nosso povo com seu manto. Que Jesus, Príncipe da Paz, reine sobre nossos corações, nossas famílias e nossa sociedade. Boa noite, povo de Deus. Descanse. Você não precisa conhecer todo o caminho para dar o próximo passo. Diga apenas: eis-me aqui, Senhor. E amanhã estaremos novamente unidos aqui no Manto de Paz e Oração. Amém.